Esse, sem dúvidas, é o vídeo mais importante de 2026, porque muita gente se decepcionou com o mercado de criptomoedas no ano de 2025 e está evitando olhar para esse mercado, enquanto muitos ativos, nesse momento, já estão mostrando que querem entregar altas mais fortes. Podemos até ver as meme coins que estavam abandonadas subindo essa semana mais de 60% em pouco tempo, né? Render também estava abandonada subindo mais de 60% e várias altcoins começando a entregar altas mais fortes. A grande pergunta é se essa alta é sustentável e se o Bitcoin ele realmente vai retornar a subir no ano de 2026, porque a grande discussão nos bastidores é se o ciclo de 4 anos ele foi quebrado e 2026 não será o ano do bear market. Bom, para quem acompanha o canal já sabe a minha opinião, já sabe o que eu venho falando nos últimos 60 dias sobre as oportunidades do mercado nessa grande correção, mas eu quero falar com vocês sobre o preço, qual é a visão de outros grandes investidores para o mercado de criptomoedas para 2026 e quais são as perspectivas de preço para Bitcoin, Ethereum e algumas outras altcoins. Se você já acompanha esse canal, já deixa aquele like agora no início na confiança, e se você é novo, espera até o final do vídeo para ver se agrega em alguma coisa para você. E aí sim, você se inscreve no canal ativando o sininho e dá o like nesse vídeo, fechou? Então bora lá, sem enrolação. Bom, o ano virou e o Bitcoin ele começou a subir de forma consistente, né? Ele já ganha uma alta ali de 7%, já superando o ano de 2025, que foi um ano negativo e bem lateral. E a grande pergunta é se essa alta é realmente sustentável. Bom, aqui no gráfico de curto prazo já podemos ver que o Bitcoin ele começou a superar algumas médias, né? A média de 8 períodos, a média de 21 períodos e agora a média de 56 períodos. Isso daqui se caracteriza como início de alta. É claro que é válido lembrar que o Bitcoin está dentro desse canal aqui lateral, né? E ele está na parte superior do canal, na sua principal resistência, que é ali nos 94.637 dólares. Rompendo essa resistência, aí sim podemos ver o Bitcoin fazer uma nova expansão de preços, né? Retornando para outros pontos, né? Sua principal resistência está ali nos 110 mil dólares por unidade. E eu acredito que é uma questão de tempo até o Bitcoin retornar para cá. Mas antes, para quem não assumiu posições suficiente, né? Está de fora do mercado e não seguiu aquilo que a gente vem falando nos últimos 60 dias, o ideal para assumir posições seria aguardar um rompimento aqui dos 94 mil dólares para depois um reteste ou algum recuo, porque isso pode se tornar uma resistência no curto prazo. Ele faz um leve recuo, pode voltar aqui para 89 ou, no melhor dos casos, para 84 mil dólares, e aqui eu estaria procurando assumir posições mais pesadas, né, sabendo que nós já estamos chegando ao final desse período de acumulação e em breve o Bitcoin ele pode retornar a uma tendência de alta. E essa análise técnica ela se fortalece ainda mais quando olhamos para outros indicadores, né, para dados aqui do mercado. O primeiro dado que é bem relevante é esse daqui. Basicamente, esse gráfico mostra o balanço do Federal Reserve, que é o balanço de ativos do Banco Central americano. Resumidamente, aqui, sem entrar em parte tão técnica, basicamente quanto de liquidez, ou seja, quantos dólares estão circulando ali na economia por parte do Banco Central americano. Quanto mais alto esse gráfico, mais dólares estão circulando e é mais fácil o acesso ao crédito, mais fácil é o acesso ao dinheiro nos Estados Unidos. Quanto menor esse gráfico, mais difícil é o acesso ao dinheiro, mais caro está o dólar. Bom, desde 2022 nós estamos num processo de queda desse balanço do Fed, ou seja, o dólar está ficando mais caro e eles estão tirando a liquidez do sistema financeiro. Podemos ver ali que em 2022 estávamos ali perto de 8,9 trilhões de dólares e no final de 2025, quando ele encerrou essa retirada de liquidez, terminamos em 6,5 trilhões de dólares, ou seja, teve uma retirada abrupta de liquidez da economia. Só que podemos ver que 2026 já vai ser um ano diferente do que foi nos últimos 3 anos, porque nós estamos vendo novamente essa curva voltando a subir. Então, quando batemos a mínima ali no início de dezembro, que foi 6,5 trilhões de dólares, já estamos em 6,6 trilhões, ou seja, já tivemos uma entrada de mais de 100 bilhões de dólares na economia novamente, e isso está se intensificando mês a mês. Isso significa, de forma resumida, que o dinheiro ele vai voltar a ficar mais barato nesse ano de 2026. Atrelado a isso, nós temos também outro dado que é os juros americanos. Quanto maior os juros, mais caro está o dinheiro, quanto menor os juros, mais barato e fácil está o acesso ao dinheiro. E assim como o gráfico anterior, nós podemos ver aqui a probabilidade de cortar os juros esse ano. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos as datas das próximas reuniões do Fed, né? Vai ser a primeira, dia 28 de janeiro, já temos esse mês uma reunião, depois 18/3, né? Em março só outra reunião. E repara no seguinte, a partir de abril, 29/4, nós temos uma mudança na expectativa do mercado, né? Onde o mercado já acredita que podemos ter o primeiro corte de juros aqui entre a reunião de abril e a reunião de junho. Ou seja, a perspectiva até junho é positiva e o dinheiro tende a ficar mais barato até metade do ano. Depois de julho em diante, o mercado também já precifica mais um corte de juros, ou seja, 2 cortes seguidos, né? Podendo ser um primeiro ali em junho, um segundo acontecendo entre julho e setembro. E assim podemos terminar
terminar o ano com uma taxa de juros ali próxima a 3%. Isso é mais uma coisa da economia favorável à alta do mercado de criptomoedas. Enquanto isso, quando olhamos para os sites de aposta que tendem a ser muito assertivos, né, porque envolve dinheiro aqui dentro no Polymarket, podemos ver que a reunião do dia 17 de março, por enquanto não temos nenhum sinal de que realmente vai ter corte nessa reunião. Já a reunião de abril, 28 de abril, também aqui não mostra nenhum sinal de corte. Ou seja, o primeiro corte desse ano realmente pode acontecer em junho e não ali em abril, como está mostrando outro site de probabilidade, tá? Outra coisa importante de acompanhar são os dados do mês de janeiro. Então aqui nós temos todo o calendário dos principais dados do mês de janeiro e os mais importantes vão começar aqui na semana do dia 13, tá? 13 de janeiro nós vamos ter os dados sobre a inflação dos Estados Unidos. Para quem não sabe, os juros estão altos lá nos Estados Unidos e o dinheiro ficou mais caro nesses últimos anos porque a inflação disparou. Porque de 2020 até 2022 nós tivemos muita impressão monetária e os juros ficaram na média ali próximos a 0%. Dessa forma, a economia girou muito, as pessoas gastaram muito dinheiro, teve muito dinheiro injetado por parte do Banco Central americano na economia e isso fez a inflação dos Estados Unidos disparar. Então o preço de muitas coisas subiram lá dentro do território americano. Com isso, o Banco Central ele foi obrigado a subir os juros e retirar a liquidez em excesso da economia. Só que em 2024 e 2025 isso começou a ser um problema, porque desacelerou muito a economia americana e por isso o Fed começou cortando juros, eles viram que isso não foi o suficiente e aí no final de 2025 para 2026 eles começaram a injetar liquidez novamente na economia. E esse costuma ser o melhor cenário possível para estar exposto em mercado de risco. E a única coisa que poderia interferir nesse corte de juros e injeção de liquidez seria uma volta da inflação mais elevada. Só que nós temos notícias positivas, porque na última reunião que tivemos sobre a inflação, ela veio muito abaixo do que o mercado acreditava. Então ela veio abaixo do esperado. E isso é bom, tá? A próxima data que esse dado será divulgado vai ser no dia 13, terça-feira da semana que vem. Então é uma data bem importante para acompanhar aí para ver se a expectativa de corte de juros se mantém em 2 cortes esse ano e se nós vamos continuar vendo o Fed injetando liquidez na economia. Na minha opinião, nós vamos continuar vendo essa injeção de liquidez porque o Fed retirou muitos recursos e o sistema hoje financeiro está viciado em estímulos econômicos. Então por isso, 2026 tende a ser um ano extremamente positivo para quem está exposto em Bitcoin e algumas altcoins atreladas ao Bitcoin. Mas tirando um pouco a minha opinião pessoal, vamos olhar aqui para outros dados importantes. Continuando aqui, ó, dia 13 vai ser importante, depois nós temos alguns outros dados que não são tão relevantes assim, mas pulando lá para a última semana de janeiro já de 2026, dia 28 nós temos a reunião da taxa de juros do Fed. Também é um dia extremamente importante para ver qual é a perspectiva do Fed no futuro, tá? O mercado ele já precificou que não vai ter corte nessa reunião. Só que o mercado ainda não precificou a expectativa do Fed em relação às próximas reuniões. E por isso vai ser extremamente importante acompanhar essa reunião e eu recomendo que você se inscreva nesse canal para você se manter informado sobre isso. Porque o investidor informado e baseado em dados e análise técnica é o investidor que mais ganha dinheiro no médio e longo prazo. Então eu recomendo que você esteja informado. Agora eu quero puxar um outro dado que é bem interessante e já pode antecipar o resultado do dia 13 dessa reunião, que é a Truflation. Esse índice aqui não tem nada a ver com os índices utilizados pelo Fed, tá, para calcular a inflação dos Estados Unidos, mas ele calcula a inflação em tempo real. Então, enquanto o dado do dia 13 é um dado mais atrasado, esse é um dado em tempo real. Então nós podemos ver que a inflação, desde o dia 13 de dezembro, ela vem caindo drasticamente, né? Já está ali próximo de 1,95% ao ano. E isso daqui é extremamente bullish e positivo. Lembrando que esse dado da Truflation, né, antes dos dados de inflação do Fed vierem acima do esperado, ele já estava indicando que a inflação estava aumentando e subindo. Ó. Do dia 3 de agosto até novembro, ó, que teve essa alta na inflação, acompanhando esse dado em tempo real, você já tinha uma noção de que a inflação realmente iria subir e isso poderia ser um problema na economia americana. Depois, podemos ver que isso se estabilizou e agora vemos uma queda abrupta da inflação em tempo real. Então isso é um bom sinal para os dados que vão sair no dia 13, né? Podemos ficar ainda mais otimistas para esse início de 2026. Então você viu que da parte da macroeconomia nós temos um início de ano bem favorável e positivo para o Bitcoin. Mas não importa só uma economia favorável se o mercado não tem interesse em comprar algum ativo. Então para isso nós temos que olhar para a parte da demanda do ativo, né? Será que as pessoas estão comprando Bitcoin ou não estão comprando nesse momento? Primeira coisa é olhar para o institucional, né? As grandes empresas, aqueles que detêm muito dinheiro para comprar ou vender um ativo e sim podem causar grandes oscilações no preço. Temos aqui o Bank of America, um dos maiores bancos do planeta, né? Começa a recomendar que os seus clientes aloquem até 4% do seu patrimônio, do seu portfólio em Bitcoin. Não dá para calcular o quanto isso significa em valor monetário, mas com certeza é gigantesco, tá? Porque se pelo menos 10% dos clientes seguirem essa recomendação de ter 4% em Bitcoin, já é uma pressão compradora de milhões e talvez bilhões de dólares no Bitcoin. É claro que esse processo não vai acontecer da noite pro dia, eles vão recomendar 4% e todo mundo vai comprar de uma vez, eles vão fazer isso aos poucos, tá? Mas isso já é um sinal
sinal de que um grande institucional tem interesse em acumular Bitcoin e recomendar isso para seus clientes. Um outro institucional importante é a maior empresa de tesouraria de Bitcoin, a empresa pública que detém mais Bitcoins no planeta, e eles estão comprando. Nesse início de semana, eles fizeram a compra de mais 1.286 Bitcoins ali no valor de 116 milhões de dólares. Dessa forma, podemos ver que nas últimas semanas a Strategy já comprou mais de 2 bilhões de dólares em Bitcoin, porque desde dezembro eles começaram a aumentar as compras. Eles fizeram compra de 10.600 Bitcoins, depois mais 10.600, mais 1.300, 3 Bitcoins e depois mais 1.283. Dessa forma, o preço médio de compra deles já está em 75 mil dólares, ainda estão no lucro, só que existe um ponto de atenção que as ações da MicroStrategy, elas sofreram uma bela correção nos últimos meses, tá? Se a gente puxar ali do topo histórico até a região de fundo, eles já corrigiram mais de 72%. Pode ser que essas ações já estejam subvalorizadas também, porque se o Bitcoin retornar a altas, né, essa ação também vai entregar altas muito fortes. Ela está começando a ficar com uma simetria interessante, né? Se ela retornar para cá, já seria 120%, se voltar para o topo histórico, já seria mais de 250% de valorização. Só que existe um risco dentro dessas empresas de tesouraria de Bitcoin, que é justamente essa desvalorização das ações com relação ao preço do Bitcoin. Porque basicamente quem compra uma ação da MicroStrategy hoje está tentando comprar Bitcoin alavancado. Mas se as ações da Strategy caem muito, não faz mais sentido para essas empresas continuarem comprando Bitcoin. Faz mais sentido as próprias empresas de tesouraria recomprarem as suas ações e vender Bitcoin do seu portfólio. Então hoje esse é o maior ponto de atenção nesse tipo de empresa, mas sim, elas estão bem subvalorizadas. Outro institucional importante são aquelas empresas que estão comprando Ethereum nessas últimas semanas. E a Bitmain, que seria o equivalente à Strategy para Bitcoin, ela voltou a fazer compras maiores de Ethereum, mais uma vez. E nos últimos dias anunciou mais 104 milhões de compras em Ethereum. E uma coisa interessante é que o próprio CEO da Bitmain, esse cara aqui, ele deu uma entrevista, né, recente, e ele falou que o ciclo do Bitcoin também, ele acredita que acabou. O ciclo de 4 anos, ele foi quebrado. E é muito possível que em 2026 o Bitcoin, ele chegue próximo ali aos 250 mil dólares por unidade. Já pensou nisso? Então isso seria extremamente positivo. É claro que eu não posso esperar um número mágico aí na cabeça para um alvo do Bitcoin para esse ano, mas eu acho que o risco maior hoje é estar de fora do ativo do que estar dentro do ativo para um bear market, né? Uma possível continuação da queda para o Bitcoin ir lá para 28 mil dólares. Acho que isso não vai acontecer nessa primeira metade de 2026. De julho em diante aí a gente teria que fazer novas avaliações, ver o contexto macro, ver como que está a situação do mercado para ver se vamos ter continuação de alta ou o mercado vai voltar a cair. Mas eu acredito que nesses primeiros 6 meses do ano faz muito sentido estar exposto a esses ativos. Nessa entrevista ele também fala que a alavancagem em excesso ela foi eliminada ali entre outubro e novembro, né, na última correção que tivemos do mercado. A adoção do institucional de Wall Street continua aumentando. Vimos lá o Bank of America recomendando 4% para os seus clientes terem Bitcoin na carteira. Também temos o apoio do governo americano com leis favoráveis ao mercado de criptomoedas, e isso pode se intensificar nesse ano de 2026, o que tende a aumentar a demanda por cripto. E além disso, historicamente, quando ouro e prata estão em alta forte, o Bitcoin também tende a seguir o mesmo caminho. E 2025 foi o ano dos metais preciosos, 26 também tende a ser um ano de continuação de alta para esses metais, mas Bitcoin foi um ativo que ficou atrasado e por isso eu acredito que ele esteja mais descontado e mais barato com relação a esses outros. Outro ponto citado por ele é a contínua desvalorização do dólar. Inclusive, quando olhamos aqui para o DXY, vemos que isso tem sido o plano do próprio Trump, né, desvalorizar o dólar, justamente porque a dívida dos Estados Unidos está muito elevada. Já falei sobre isso em outros vídeos e nós podemos ver que ele está conseguindo fazer isso com sucesso. O dólar vem desvalorizando contra outras moedas do mundo. Fora isso, por mais que o Bitcoin já esteja entre os ativos mais valiosos do mundo, a sua adoção ainda é baixa. Então ele ainda tem um grande mercado para ser conquistado. Então isso vai trazer mais e mais dinheiro para o Bitcoin. Então essa opinião e essa visão otimista para o mercado para esse ano não é apenas minha, tá? Também temos institucionais com uma visão otimista para Bitcoin e cripto. Enquanto isso, nós temos aqui o varejão, né? A maior parte das pessoas ainda pessimista com cripto e com medo de voltar ao mercado. Depois da correção de novembro, né? O mercado ficou em extremo medo por um longo período e agora voltamos à fase de medo com um leve otimismo do mercado. Mas ainda assim, no geral, o varejo está longe de ficar otimista com o mercado de criptomoedas, que seria aqui nessa faixa verde, tá? Ou no extremo otimismo, que seria no outro extremo desse indicador. Ou seja, por mais que o Bitcoin já tenha se valorizado um pouco, ainda temos espaço para fazer entradas e acumular mais e mais Bitcoin antes que o varejo acorde de vez e aí sim compre atrasado. Mas tem um negócio que a gente tem que respeitar e ser humildes perante ao mercado, que o Bitcoin é um dos ativos mais imprevisíveis no curtíssimo prazo. Então a visão dos próximos meses são otimistas, mas o que será que pode acontecer nos próximos dias e semanas para Bitcoin? Será que já está caro para comprar no curto prazo ou não? Ele vai continuar subindo? Eu vou trazer aqui mais algumas informações para você tomar a melhor decisão possível. Bom, aqui nós temos o gráfico do mercado
futuros do Bitcoin. Podemos ver que temos dois gaps em abertos, né? Um gap na região dos 90 mil dólares até 91.700 e outro gap aberto que está ali na região dos 88 até 87.800 dólares, tá? O que significa esses gaps, né? Basicamente isso é a negociação do Bitcoin no mercado futuros. E o mercado futuros ele fecha em determinados horários. E quando existe uma diferença no preço de abertura para o preço de fechamento, aparece esse gap que é um buraco no gráfico. Então o mercado nesse dia ele fechou ali próximo a 90 mil dólares. Só que na abertura do mercado o Bitcoin ele funciona 24 horas por dia, né? Ele oscilou, subiu nesse período e aí ele já abriu o mercado futuros lá nos 97 mil dólares. Assim fica esse buraco no gráfico. O que acontece geralmente? O próprio mercado costuma fechar esses buracos no gráfico futuro. Então isso significa que nesse curto prazo ainda podemos ver um fechamento desses buracos, né? Tem esse buraco dos 90 mil dólares e tem um buraco um pouco mais baixo ali na região dos 87 mil. Por que acontece esse fechamento? Porque fica um rastro de liquidez aqui dentro que foi pulado na hora do fechamento e abertura do mercado. Então temos um rastro de liquidez aqui e outro rastro aqui. Essas zonas de liquidez viram imãs de preço. Então sim, podemos ver o Bitcoin fazendo algum leve recuo antes de romper de fato os 94 mil dólares e continuar a sua alta forte. Outro indicador importante que eu gosto de colocar aqui dentro da corretora que eu utilizo para fazer as negociações é o RSI. Então eu posso vir aqui em indicadores, para quem utiliza essa mesma corretora que é a Quantifier, tem o link na descrição dela e você pode colocar o cupom RCC e receber até 250 dólares em Bitcoin no seu primeiro trade. Para fazer a ativação você tem que colocar 50 dólares aqui na corretora. Aqui em indicadores eu pesquiso RSI, índice de força relativa e adiciono aqui na parte inferior. Repare no seguinte, tá? Quando eu coloco no gráfico de 4 horas, podemos ver que tem vários tempos gráficos, né? Tem 4 horas, tem 8 horas, 12, um dia, uma semana, 4 horas. Já estamos aqui numa zona que costuma ser uma região que não vale a pena comprar, tá? Eu vou até estender esse gráfico para você reparar muito bem nas melhores fases de compra, tá? Quando o ativo está nessa fase de acumulação, quando ele toca a parte superior não costuma ser um bom ponto de compra e quando ele está sobrecomprado também indica que não é um bom sinal de compra. O ideal é esperar algum recuo no RSI, principalmente para essa região. Esse recuo acontece, mas pode levar tempo, por isso precisa de paciência para esse movimento acontecer. Aí sim nós temos os melhores pontos de compra, tá? Olha só, todas as vezes que ele tocou essa região foi o melhor ponto possível com o menor risco de comprar o ativo, porque aí sim você está comprando fundo. Aqui existe um leve risco de comprar topo e aí depois ele corrige um pouco, aí ele entra em sobrevenda e aí você fala, putz, se eu tivesse esperado um pouco, era só ter comprado aqui. Lembrando que tudo isso é curto prazo, tá? Algo para os próximos dias e próximas semanas. Não estamos falando de meses aqui. Então eu estou otimista para os próximos meses. Quando olhamos no gráfico semanal, o RSI já apresenta outro comportamento. Para aqueles que não são tão ansiosos assim, podemos ver que o Bitcoin ainda está num fundo, né? Ele está próximo de um fundo, assim como foi aqui. E em breve ele pode voltar a entrar num rally de alta e entregar uma alta até a região dos 132 mil dólares, né? E isso fica muito claro pela sobrevenda aqui dentro do RSI no gráfico semanal. Então, para compra de curto prazo, eu olho o gráfico de 4 horas. Para um prazo um pouco maior, eu olho o gráfico semanal. E o gráfico semanal está lindo, tá? Para uma continuação de alta do Bitcoin. Isso atrelado ao RSI sobrevendido, para quem pensa num prazo maior, ainda estamos num bom ponto de entrada. Fora isso, quando olhamos para esse mapa de liquidações, onde tem liquidez no Bitcoin no curto prazo, né, no gráfico semanal, repara que tem mais liquidez na parte de baixo, até os 85 mil dólares, do que na parte de cima. Então isso reforça que no curtíssimo prazo, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, poderíamos ver o Bitcoin revisitando algum preço mais baixo, né? Teria aqui uma resistência em 90 mil dólares, teria aqui um suporte nos 90 mil, outro suporte em 87 e o último suporte estaria aqui em 84. Então seriam zonas que eu buscaria fazer um DCA de compra. Ou seja, se eu quero comprar Bitcoin, eu tentaria comprar primeiro aqui nessa região, um pouquinho. Depois eu compraria mais pesada aqui nos 87 mil e ainda mais pesada aqui na região dos 84 mil dólares. Já quando olhamos para um prazo maior, no período anual, aqui nós podemos ver que tem mais liquidez na parte superior do gráfico do que na parte inferior. Então aqui, até os 70 mil dólares, a gente tem ali cerca de 5 bilhões de dólares para serem liquidados. O que isso significa, né? As pessoas, elas pegam dinheiro emprestado com corretoras ou deixam ordens passivas nessas regiões. Quando o preço ele cai para alguma região e limpa essas linhas, né? Limpa os apostadores de alta, isso significa que essas pessoas perderam dinheiro, a corretora ganhou muito dinheiro e muitas vezes a corretora usa esse dinheiro que ela ganhou para fazer o preço subir. Então se as corretoras quiserem derrubar o preço, eles vão ganhar ali cerca de 5 bilhões de dólares. Já se as corretoras comprarem e fazerem o preço subir, eles podem ganhar até os 133 mil dólares, cerca de 10 bilhões de dólares, ou seja, tem mais dinheiro para eles ganharem na parte de cima do gráfico do que na parte de baixo do gráfico. Então na perspectiva dos próximos meses, tá? Não estou falando de dias nem semanas, é uma perspectiva bem positiva
negativa para Bitcoin. Além do Bitcoin, outras moedas que estão com uma característica parecida. Temos aqui Ethereum, perceba que ele tem muita liquidez aqui na parte de cima e também um resquício de liquidez até 2.300 dólares. Ele tem ali cerca de 5 bilhões. O Ethereum ao longo do ano ele pode ter essa oscilação, ele pode ir lá para 5.000 e poucos dólares e depois ainda cair lá para 2.300 dólares. É possível acontecer tudo isso dentro desse ano. Já outra moeda, temos aqui XRP, também está bem interessante, tá? Podemos ver que no curto prazo ela ainda tem uma chance de corrigir até 1,95. Já no gráfico de 3 meses aqui, que é o de prazo maior para XRP, muitas pessoas estão apostando na baixa da moeda. Então ela tem uma região de interesse até 2,42, depois tem uma resistência aqui nessa região. Se ela ultrapassar essa resistência, aí ela tem uma zona de interesse até 2,90, tá? Aqui seria a resistência final para XRP. Podemos ver nesse curtíssimo prazo uma liquidação das pessoas que estão apostando na baixa e depois, num prazo um pouco maior, uma liquidação das pessoas que abriram long e apostando na alta dos ativos. Pegando uma bela oscilação no range, né? Então se o Bitcoin bate em 94, 95 mil na resistência, faz aquela correção até 84, esses ativos também vão fazer o mesmo caminho. Eles vão subir inicialmente e depois cair para liquidar os apostadores de alta, fazendo assim uma liquidação bilateral. Essas são as maiores altcoins do mercado. Solana também está com o mesmo comportamento e altcoins menores também muito parecido com esse tipo de coisa. Então elas podem subir para liquidar os apostadores de baixa e depois fazer uma correção liquidando os apostadores de alta. Sendo assim, em altcoins as altas não são tão sustentáveis, elas são altas de 20 a 30 dias. Então se eu pensasse em colocar alguma altcoin menor na carteira, eu ficaria apenas nesse período aí de 20 a 30 dias. Se ela mostrar sinais de enfraquecimento da alta, eu venderia 100%. Já o Bitcoin, principalmente, tem sinais de altas mais consistentes, tá? Apesar de estar um pouco mais lento nesse momento, as altas no Bitcoin tendem a ser mais sustentáveis, durando muito mais do que 30 dias. Se você quer investir no mercado de cripto e ter análises frequentes, né, diárias aí, nós vamos fazer um evento gratuito para a perspectiva desse ano e posições que valem a pena ser assumidas aqui dentro do mercado de criptomoedas. E se você quiser fazer parte desse evento, eu recomendo que você entre dentro do nosso grupo de avisos do WhatsApp. O link desse grupo vai estar aqui embaixo na descrição. Além disso, a corretora que eu utilizo também está aqui embaixo na descrição. Você pode colocar o cupom RCC, você vai ter aquele layout do gráfico e também vai ter uma corretora que não cobra taxa nenhuma. Fora isso, dentro dessa mesma corretora você pode negociar uma série de outros mercados, tá? Tem mercado de ações americano, mercado de outros tipos de ações, mercado de prata, ouro, mercado do petróleo, do cobre que está subindo bastante agora. Tem tudo isso dentro de uma única corretora e é uma corretora completa. Então você não precisa ter conta em 1 milhão de corretoras diferentes para ter acesso a todos os mercados. Ela já compila tudo isso dentro de uma única plataforma. O link está na descrição e agora eu quero saber a sua opinião sobre o mercado. Deixa aqui nos comentários se você acha que é bear market ou se é continuação da alta. Eu já dei a minha opinião aqui, não fiquei em cima do muro. Eu acho que é continuação de alta e não é bear market por enquanto. No mais é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal ativando o sininho e eu recomendo que você assista esse vídeo aqui do lado. Até lá!